Bom, seja bem-vindo a mais um Cyber Talks. Aliás, estou aqui com um grande amigo meu, Henry Lobo. Aliás, fizemos um Cyber Talks recentemente, foi um sucesso. Agradeço a todos pela participação. E, Henry, hoje a gente vai falar de um tópico um pouco diferente. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar novamente compartilhando conhecimento. Não, com certeza. Henry, hoje a gente vai falar sobre perímetro de cloud. Então, antes de começar, a gente entrar no perímetro de cloud security, o que é esse perímetro? Como a gente identifica o que é, para todo mundo que possa acompanhar a gente, possa entender também e aprender. Não, muito bacana. Bom, o movimento em cloud ele vem ocorrendo nas organizações, né? Então, a gente vê os ambientes físicos, né, data centers, sendo migrados para o ambiente cloud. E com esse movimento, você acaba criando uma rede virtual num ambiente, num data center de um provedor que ele acaba provendo a nuvem para vários clientes, uma nuvem pública, né? Só que as organizações ela tem um pedacinho daquela nuvem privada, vamos assim dizer, né? E com isso ela tem que criar uma conta, né, dentro desse provedor de nuvem, né, e cria o seu ambiente cloud. Então com isso você acaba criando toda a parte de rede, você acaba criando toda a parte de conexões, interfaces com a internet. Então você acaba criando esses perímetros. Você tem que começar a pensar em proteger o seu perímetro. Porque da mesma forma que um data center físico necessita ter conexão para a internet, para poder ter o acesso ou publicar aplicações, etc., o ambiente cloud vai funcionar da mesma maneira, com um mindset um pouco diferente, mas vai funcionar da mesma maneira. Então você tem que pensar no perímetro e como você protege seu perímetro. Aliás, você falou um ponto muito interessante, né? Você falou mudando, de repente, on-prem para cloud. E não adianta a gente trazer os problemas que estão correntes dentro do on-prem, levar para o cloud e pensar que o cloud vai resolver também o problema. Não, e aí você acaba criando aplicações monolito, né? Então, que vão custar muito mais caro que um ambiente on-prem, né? Então, você tem que começar a pensar da maneira da cloud. Então, criar as aplicações containerizadas e etc, né? E com isso você acaba criando muitas conexões para a internet. Então, o que as organizações acabam fazendo é criando várias contas, né? Às vezes muitas contas por projetos, sandboxes, contas de teste, né? E isso acaba virando um aglomerado de contas. E esse aglomerado de contas você tem várias interfaces expostas para a internet. Então você pode colocar um IP público, por exemplo, por cada máquina virtual que você tem dentro da cloud pública. Então você está tendo uma exposição para cada máquina virtual. Então num data center tradicional, como funcionava? Você publicava uma aplicação através de um único perímetro, basicamente. Você tem uma camada de firewall ali, né, que você publica e faz o NAT e joga esse tráfego para dentro ou para fora, né? No ambiente cloud não, você joga a própria máquina para fora. Então você cria um risco gigantesco, né, no ambiente, né, porque você às vezes você não faz o patch da maneira correta ou dessas você não tem máquinas, WAF, você não tem uma camada de firewall, você não tem uma camada de WAF que vai fazer essa proteção inline, e você aumenta o risco. Então esse vetor de ataque de interfaces públicas expostas para a internet acaba ficando muito grande. Então o perímetro de IP público, né, ele é um dos vetores de ataque que os hackers acabam aproveitando para poder alcançar a sua rede interna. Então tem outros, que é a parte de AM, né, a parte de AppSec, mas o de Cloud Security a gente pensa muito nessa proteção do perímetro nesse sentido. E quanto assim, para quem está começando aquela fase de estudar a possibilidade de mudar on-prem, aliás, eu sei que tem muitas empresas ainda on-prem, pelo medo de ir para o cloud. Existe. Talvez não tenha o controle da situação, já que no prem você tem o controle do hardware, que eu acho que não é um benefício você ter, porque você não quer ficar, né, com aquele hardware que um dia ele vai deixar a desejar, e enfim, você vai ter outros problemas que você talvez hoje na cloud você não tem. Né? Se precisa de mais espaço em disco, você aumenta, né? Você não tem que comprar disco, então tem vários benefícios. Porém, muitas empresas ainda têm um pé atrás com o cloud. Ou tem empresas que não podem adotar o cloud, por motivos de compliance, por motivos, enfim, de regulamentos que não adotam o cloud.
Qual a dica que você dá para aquele time que está pensando em ir para o cloud? Qual que seria o primeiro movimento dele? Olha, cloud é habilitadora. A cloud ela é a principal, na minha visão, habilitadora da transformação digital das organizações. Ótimo. Né? Então, hoje, empresas que nascem, elas podem estar produtivas, já entregando um produto de uma forma muito rápida dentro do ambiente cloud. Então, em questão de meses, semanas, dependendo do que é o seu produto, você consegue entregar ele já para o seu cliente. Né? Então, ao invés de você estar esperando o equipamento chegar no seu data center para poder você habilitar aquela aplicação específica. Então, assim, a gente não pode ter medo da cloud, ela é uma habilitadora, né? Aquele lance de time to market que a gente está falando, isso é totalmente essencial, mas ela precisa, essas pessoas, esses times precisam começar a pensar como cloud, né? Porque senão o custo ele vai inviabilizar, né? Você vai ter receio de ir para lá porque você não conhece. Então, eu acho que é começar a conhecer o que é o mundo cloud, como que você pode transformar suas aplicações atuais, ela performar de uma melhor maneira dentro do ambiente cloud, né? E tem vários parceiros que podem te apoiar nesse sentido. Se você não conhece, procure um parceiro, acho que é uma opção, ou treinar o seu time, dar esse treinamento, essa opção para eles também começarem a conhecer um pouquinho melhor. Mas é um caminho inevitável, tá? Cloud hoje, por mais que seja híbrida, você pode ter o seu ambiente data center, né, com determinadas aplicações, mas cloud acaba sendo um pouco inevitável de você utilizar no mundo de hoje. Né? Fantástico. Henry, obrigado por participar novamente com a gente. Obrigado a todos por estar novamente dentro do Cyber Talks. E muito obrigado. Um grande prazer ter você com a gente de novo. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Valeu.